Então, um complemento que eu vi no Octopus Traveler que também estava errado é a situação da questão da infantilidade. Né? Tem um personagem lá que o cara quer proteger, sei lá, uma outra pessoa. Eu não quero proteger. Qualquer ali um personagem que tinha um nome parecido com o meu, né? Daí o cara queria proteger a bruxa. Eu não quero proteger bruxa nenhuma, hein? Só estou dizendo que eventualmente há raciocínios que é, pessoas de outras religiões, eu não estou protegendo essas pessoas, mas que pessoas de outras religiões podem, vamos dizer, galgar a sua posição ao sol, não só no sentido é, espiritual, mas aqui mais no sentido metafórico de galgar uma boa posição, mesmo uma posição espiritual, a partir da punição que eles receberiam. Eu acho que eles vão ser punidos, eu não estou protegendo eles. Não sei de onde isso. Olha eu distorcer as minhas palavras aí. Nunca disse o contrário. Então, primeira coisa. Segunda coisa, eles vão lá, eles precisam falar com a mulher que esse cara está protegendo. Mas a mulher parece que nem precisa tanto da proteção dele e tal. Justamente. Isso me deixa também a. Eu só tava falando isso para ser justo, né? Não que a pessoa precise da minha proteção, mas eu tenho que trazer as informações do canal, porque eu acho importante. É, um outro comentário que eu vi por aí foi: mas eu não sei, eu tô bem, eu não preciso de ajuda. Talvez de uma pessoa que tenha outros contatos espirituais. E eu pego e digo assim: olha, mas não é que você não precise de ajuda, talvez outras pessoas precisem. Por isso que nós estamos aqui trazendo as informações. Inclusive para pessoas que de repente estão na mesma fé que você, mas não tenham tanta garantia de que todas as coisas nas suas vidas vão ficar sempre bem. De repente podem ser, vamos dizer, bruxas, feiticeiros, bruxos, uh, pessoas de outras religiões pagãs que, eu não preciso da sua ajuda. Mas algumas pessoas nessas religiões também não têm total certeza que vão ter aí o seu lugar, vão galgar o seu lugar ao sol, ou tem medo que algumas coisas ruins possam acontecer nas suas vidas. Nós estamos aqui para esclarecer o que pode ou não acontecer de ruim na sua vida, né? Fazer pelo menos algumas antecipações nesse sentido. Então é isso aí, não pode me colocar como essa personagem que estava protegendo a Bruxa. No primeiro ponto. No segundo ponto, daí a gente tem que falar lá com o vigilante para ele poder liberar a passagem para a gente falar com essa vidente, né? Só que o cara não quer deixar a gente passar, de dar um pau nele. E daí vem a vidente e começa a tirar sarro do cara, porque é, ele não estava querendo liberar a passagem. E ele se considerava ali o protetor e tal, e daí a gente tirou ele do caminho. E daí a mulher acaba tirando sarro do cara. Bom, eu não protegi nesse sentido. Eu não estou protegendo as pessoas pagãs, me colocando na frente dela, não tem nada a ver. Aliás, eu nem exatamente poderia fazer isso, na verdade. Né? Nem poderia. Até porque, do contrário, não, e outra. Bom, depois eu farei outros comentários a respeito. Outra que eu não proibi, né? Depois, se eles estão tentando falar sobre a questão de falar dos mandamentos, eu estou protegendo as pessoas dos mandamentos, não, porque eu não proibi. Se alguém precisa falar dos mandamentos para as pessoas pagãs, tem todo o direito. Eu nem tinha como proibir, haveria possibilidade de substitutividade. Eu nem estava fazendo isso. Ó. Se é sobre isso, é fake news. Eu não estou protegendo os pagãos de receber informações sobre os mandamentos. De maneira nenhuma. Não precisa, nem precisa da minha permissão para isso. Embora já tivessem, na verdade. Tá, primeiro ponto. E daí, mas o comentário do vídeo não é sobre isso. A questão de que ela na hora de tirar sarro, o cara fala assim: não, ele é só um cara grande, mas na verdade é uma criança. Bom, ele quer ser adulto? Já coisa antiga do canal. Ele quer ser adulto? Não. Então depende. Mas ele ainda é uma criança. Claro, mas ele não quer ser adulto. Como eu. E veja como a comparação é errada e como ele se contradiz dentro da própria história. O cara não quer, no caso, ali ser adulto, não sei, né? Talvez ele tenha ali a aparência de adulto, mas é uma criança e tal. Mas você tem que verificar qual é a opinião do sujeito antes. Já, premissa do canal. Segundo, a própria história diz que em uma das premissas possíveis você teria que eventualmente virar pedra. Só que virar pedra é obedecer os mandamentos. Isso é virar adulto. Então, assim, se ela critica o sujeito por ser uma criança e isso é uma coisa ruim, aí quando o cara é adulto e vira pedra, é necessariamente uma coisa ruim também. Ou seja, eles criticam colocando como se um cara lá que virou pedra, né, virou estátua, antes na própria história, da mesma personagem, inclusive, no Octopath Traveler.
na história do personagem, o mestre dela vira pedra. Isso é representado como sendo algo ruim, quando na verdade é uma representação também do ser adulto. Você vira pedra, você vira uma pessoa, vamos dizer, mais dura. Então calma aí. Se isso é uma coisa ruim, eles representam como se fosse uma estátua, você está estático. Então eles representam como se isso fosse uma coisa ruim. Depois o outro cara, ser adulto é ruim, obedecer aos mandamentos é ruim. Então automaticamente, isso é ruim. Então o cara que eventualmente é criança e tem, vamos dizer, o corpo de adulto, mas vamos dizer, tem uma alma de uma criança é ruim também. Ou seja, os dois são ruins. Quer dizer, é a contradição desses caras. Veja que, inclusive, nesse caso, o próprio equilíbrio é criticável. Eu já vi por pessoas que têm um comportamento muito questionável, no que se refere ali a serem maldosas e tal, na minha visão, essas pessoas também dizem que ser jovem é errado, é uma coisa desagradável. Então, assim, você ser criança não pode. Você é repreensível por ser criança. Se você é adulto, você é uma pedra. Se você é jovem, você também você não pode ter nada. Em relação à questão da faixa etária, ou seja, a idade, vai vir esse discurso, não, porque a idade não é importante. Então essa contradição no Octopath Traveler, na história ali da personagem Hanit, porque a personagem Hanit, o mestre dela vira pedra numa simbologia de ser adulto, e criticando isso como se obedecer aos mandamentos fosse algo errado. Não, você é uma pedra, e para curar isso você tem que ter a erva da graça, ou seja, a graça, no final, é a representatividade de uma doutrina pagã. Né? A graça nesse sentido. Não que a graça seja sempre errada, mas ela não deveria relativizar pontos que são absolutamente corretos. E ela pega e diz que a própria história simboliza a questão da pedra de ser algo ruim, mas é ser adulto. Aí o sujeito que eventualmente é adulto, mas ali pode ter de alguma forma um comportamento como criança. Pô, mas isso também está errado. Pô, quem que está certo então? Se adulto é errado, se criança é errado, não dá pra fazer nada. Eu prefiro ter os dois. Eu prefiro agir como adulto e agir como criança no momento em que eu achar necessário. Né? E eu até achei interessante que depois o próprio cara faz um comentário importante, desse personagem do Octopath Traveler. Ele faz um comentário interessante que ele diz, depois questionado a respeito de não falar muito, ele fala, não, eu falo o que é necessário. Ou seja, o cara está fazendo uma coisa que é totalmente certa, mas sendo questionado nesse comportamento, no caso pela sua suposta chefe, né? E a chefa dele, né? Questionando no final um comportamento que é ali manifestamente correto, mas que ele ainda de alguma forma possa manter uma certa infantilidade. Mas como manter essa infantilidade se no final ela mesma vai criticar a infantilidade como algo errado? Vai ter que virar adulto. Não, virou pé, não, mas agora é errado. Quer dizer, não, isso está errado. E mesmo o suposto meio termo também já vi sendo criticado por pessoas, porque o adolescente muitas vezes faz muita merda. Talvez por isso, né? Agora, eu não concordo. Eu acho que você tem que respeitar justamente a visão da inocência das pessoas. Se a pessoa é uma criança, se ela não fez nada errado, não pode ser criticada. Mas ela é uma criança. Qual é o erro? Não, mas isso não representa a sua vontade interior. Bom, mas ela não errou ainda. E vontade interior talvez ela não faça hoje, talvez ela faça amanhã. Outras coisas que eventualmente ela tem vontade de fazer. Se é que tem vontade de fazer. Se a pessoa não tem vontade, mas a pessoa para ser adulta tem que ter vontade. Mas então se ela não tiver vontade, não é errado, ela pode ser criança sem vontade nenhuma. E só falar aquilo que é necessário, não precisar ir atrás de coisas que eventualmente os outros querem que ela busque, né? Então eu não concordo com isso. Ou mesmo a pessoa pode buscar algumas coisas mantendo o seu próprio patamar de infantilidade. E que isso não é errado. Então é aquela coisa, mas só para criticar o Octopath Traveler, que na história da personagem, tanto uma coisa errada quanto outra coisa errada para mim. Então a pessoa no final não tem alternativa. Ser adulto ou ser criança, no final, é tudo. No final, as duas são criticadas. Qualquer coisa que eu faça, eu serei criticado. Eu serei criticado. Então, não dá muita alternativa. Veja como no final isso está retirando a esperança das pessoas. A pessoa quer muitas vezes manifestar sua própria personalidade, mas ela não pode, porque qualquer coisa que ela faça, ela está ali com a batata quente na mão. Não posso concordar com isso. Tem que ter um comportamento correto, pelo qual se a pessoa esteie por esse caminho, ela possa absolutamente não ser criticada, ou mesmo o menos criticável possível. Por exemplo, não foi o que aconteceu comigo.
na minha vida. Fui criticado, inclusive nos caminhos certos que tomei. Valeu, e Deus é bom. Esse complemento aí, valeu.